Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, dia 5 de julho de 2023, nós estamos na sessão de número 16 deste ano, de 2023. E nós seguimos com o estudo do capítulo 25 das evocações. E nós estamos agora entrando na evocação, quer dizer, estamos seguindo na evocação sobre as perguntas sobre as evocações e também vamos adentrar o assunto evocações de animais. Vamos ver que interessante que é isso aí, quando Kardec toca nesse assunto. Muito bem. Então, nós vamos na questão de número 34, seguindo perguntas sobre as evocações, a pergunta de Allan Kardec. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que mais tarde? Então, quando o espírito está recém-desencarnou, né? Ou está desencarnando, assim, acabou de desencarnar. Então, é mais penoso para ele essa manifestação, essa comunicação? Aí ele fala, ó, algumas vezes sim. É como se vos fizessem levantar no meio do sono, sem estar completamente acordado. Vamos lembrar que nós temos, após o desencarne, um momento de readaptação no mundo espiritual, né? Então, é aquele momento em que a pessoa não está, assim, segura de si, né? Ela está um pouco atrapalhada, né? É o que eles chamam, o que Kardec, os espíritos chamam de perturbação. Então, não está senhor de si totalmente. Então, é como se tivesse acordando, foi acordado no meio do sono, do meio da noite, e a pessoa está meio ainda não completamente acordada. Então, isso acontece com a gente, o mesmo acontece com os espíritos. Então, ele fala algumas vezes, né? Por quê? Porque, não obstante, aos que não se mostram de maneira alguma contrariados, e aos quais a evocação até mesmo ajuda a saírem da perturbação. Então, a gente comentou que o tradutor, Herculano Pires, ele deu uma comunicação no momento do velório dele, que significava, tipo, menos de 24 horas que ele estava desencarnado. Então, ele não estava nem um pouco perturbado, ele estava senhor, consciente de si. Então, ele não estava naquele estado de perturbação que normalmente a grande maioria passa. Pode variar esse tempo curto ou um tempo longo, mas existe essa perturbação. E, nesse caso, ele imediatamente foi desperto, né? Ele estava desperto, totalmente consciente e deu a comunicação. Consta que Bezerra de Menezes ele foi acolhido num hospital, um hospital espiritual. Então, ele estava lá, se refez, depois de algum tempo, né? Passou por esse momento de perturbação, foi atendido, acordou, despertou, e aí, lá no hospital, na sala dele, o médico fala, dá uma olhada lá fora, as pessoas que vieram te dar as boas-vindas para o plano espiritual. Aí ele sai na janela, tinha uma multidão lá embaixo, mas uma multidão, né, que se reuniu para saudar ele, para dar as boas-vindas para ele. Ele observou, olhou, ele falou, mas eu não consigo lembrar de ninguém. Eu não tenho conhecimento de quem são essas pessoas, né? Não são familiares a mim, amigos, nada. Não, né? Daí o médico falou, mas por isso, porque você trabalhava para todo mundo, independente de ser alguém conhecido ou não, né? Então, são anônimos, do ponto de vista, assim, que você não conheceu, mas eles vieram aqui para te saudar, para te agradecer, uma forma de agradecimento. Então, ele precisou passar por um tratamento, né? E com todo o bem que ele fez, mas, assim, não um tratamento, mas precisou passar por um hospital. Então, independe do espírito, isso varia muito, né? Como ele fala, né? Aqui na resposta, não obstante, aos que não se mostram de maneira alguma contrariados, ou seja, ele está assim, desperto, né?
Ele saiu do estado de perturbação já logo em seguida. Alguns levam um pouquinho mais de tempo. Então, depende muito de espírito para espírito, de situação para situação. Mas o fato é que é possível, sim, fazer uma evocação no instante da morte, desde que esse espírito não esteja em estado de perturbação, né? E no caso do Herculano Pires, foi espontâneo, né? Mas vamos ver o que o próprio Herculano Pires escreve quando estava encarnado. Coloca uma nota aí, né, para essa pergunta e resposta. As evocações se processam desde os tempos primitivos, entre todos os povos. Dessa maneira, os espíritos podem citar experiências muitas vezes ocorridas antes da prática espírita moderna. Os casos propriamente espíritas se limitaram a algumas experiências de pesquisa científica. Então, não é porque o espiritismo apareceu, a partir daí foi desenvolvida a evocação. Não, sempre teve, desde épocas, tempos primitivos, como ele falou. Então, esse contato com o mundo espiritual sempre teve, né? Acontece que ele era visto de uma outra forma, uma forma diferente, quando o entendimento era outro. Com o advento do espiritismo, então as coisas ficaram mais claras, saíram do sobrenatural. Então passaram a ser algo assim, normal, natural. Então, dentro desse natural, entra as evocações. E as evocações, em que momento da doutrina, em que momento do desencarne pode ser feito, após quanto tempo, varia de espírito para espírito. Tem espírito que fica em estado de perturbação durante décadas, às vezes séculos, e até que alguém desperte. Por isso que ele fala assim, a evocação até mesmo ajuda a saírem da perturbação, porque são atendidos, porque é chegado o momento do espírito deixar de perder tempo, né? Quando, naturalmente, tem essa intervenção de espíritos amigos, espíritos superiores. A questão de número 35. Como pode o espírito de uma criança morta em tenra idade responder conscientemente se, quando em vida corpórea, ainda não tinha consciência de si mesma? Então, a criança está lá recém-nascida, ou então é muito, muito bebê, né? E ela demonstra uma desenvoltura quando tem uma evocação, quando foi evocada, ou quando dá uma comunicação. O que acontece, né? Se ela não tinha nem consciência de si própria, né? Então, aí eles falam, os espíritos, a alma de uma criança, então, alma é espírito encarnado. Começa aí. Por definição, Kardec chamava alma do espírito encarnado. Então, na situação que, quando ele se refere à alma, é o espírito que está ali, tendo a experiência reencarnatória. Não desencarnou ainda, né? Então, a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Mas, liberto da matéria, aí desencarnou, né? Goza de suas faculdades de espírito. Não é mais alma, é espírito. Porque os espíritos não têm idade. E isso é sabido que quanto mais bebê, mais criança, mais próximo da reencarnação, né, desse nascimento para a vida material, quanto menos envolvimento tem com com a situação de alma, de espírito encarnado. Então, quando ele retorna para o plano espiritual, ele praticamente é aquele espírito que reencarnou. Então, ele tem o conhecimento, ele tem tudo muito claro ainda. À medida que vai passando o tempo, quando a reencarnação se estabelece propriamente, a reencarnação propriamente dita, passam-se os anos. Inclusive, é sabido também, André Luiz coloca isso, que até mais ou menos os 7 anos, o processo reencarnatório está ainda em andamento. Ele já reencarnou, mas ele está
assim, tendo a consciência de um espírito encarnado, de uma alma. Então, até os 7 anos tem todo esse processo. Antes disso, ele está próximo da reencarnação. Então, quando volta para o estado de espírito, ou seja, quando desencarna, ele tem mais consciência, conhecimento da situação em que ele se encontra, de espírito. O espírito ainda que tem a lembrança da vida espiritual. Não tem que passar muito por esse estado de perturbação. Ele tem a consciência disso. Agora, à medida que vai passando o tempo, mais e mais, passam-se os anos, 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos, ele está muito mais para a alma do que para aquele espírito que reencarnou. Então, ele retorna para o plano espiritual com toda essa vivência como encarnado. Então, ele precisa se readaptar novamente. Isso leva um tempo. Qualquer ele que seja, mas tem um tempinho, um tempo, nem que seja horas, mas ele passa, deixa de estar nesse estado de perturbação e passa a ter a plenitude de viver no plano espiritual, né? E voltar ao plano espiritual. Então, o espírito de um bebê encarnado, uma alma, ele está pouco tempo como ele fala assim, envolto nas faixas da matéria. Quando ele se liberta, ele passa a ter a liberdade, as faculdades do espírito, porque o espírito não tem idade. A idade é do encarnado. Então, nós temos essa idade correspondente a esse conhecimento e tudo que a gente dá, de acordo com a vivência encarnatória, ou reencarnatória, como queiro falar, né? Já que a gente reencarna, né? ou encarna várias vezes, muitas vezes, né? Não obstante, até que esteja completamente liberto, pode conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança. Então, dependendo da fase que ele está, ele vai manifestar isso no espírito, né? Então, quem fala muito a respeito de estado de criança, por exemplo, que é a Diniz, Célia Diniz. Ela conta que o filho dela desencarnou, tudo. Inclusive, ela é aquela mãe do filme As Mães de Chico, as mães de Chico Xavier. Então, ela tem o filho dela que desencarnou por um acidente aos 2 anos de idade, e ela recebe uma vez a presença, né? Nem foi carta, nada, foi a presença do filho dela, perto dela, e uma pessoa vidente sentou do lado dela, desconhecia, fala: você está procurando notícias do seu filho? Estou. É uma criança, né? Ele passa aqui tudo, ele está brincando aqui, está junto com uma pessoa, está cuidando dele, está brincando, e ele veio até você e te deu um abraço, né? E depois seguiu brincando, né? Então, aquilo para ela foi ter notícias do filho, saber que ele estava bem. Foi um grande alento, um alívio, né, para ela. Então, depois, sim, ele escreve através de um parente, acho que era o avô dele, né, que, com a ajuda do avô, ele deixa uma carta para ela. Mas o fato então, ele tinha ainda esses traços do caráter da criança, ele ainda tinha aquilo, mas é um espírito maduro, é um espírito adulto que está se manifestando na condição de criança. E ele vai desenvolvendo, dependendo da idade que ele está, ele se desenvolve no plano espiritual. Mas, enfim, esse é um outro assunto, mas o que ele quer dizer é isso, que vai depender da situação e ele vai estar gozando das suas faculdades de espírito. Aí vem o tradutor e faz até um comentário, né, uma nota muito antiga, porque realmente esse livro tem
né? Essa tradução tem mais de 100 anos, né? A expressão faixas da matéria é comparativa, lembrando a criança enfaixada após o nascimento. Hoje não se enfaixa mais criança, exceto assim, bem no interiorzão, né, do Brasil, por exemplo, que ainda enfaixa a criança, mas antigamente era comum, hoje não, né? O que era comum antes não é hoje. O espírito entra no mundo espírita, então não é mais alma, agora está desencarnado, né? Ele entra no mundo espírita envolvido pelas ligações materiais que o restringiam na condição infantil terrena. Então ele tem esses vínculos ainda, ele tinha essas ligações, né? Ele quando entra no mundo espiritual ainda tem ligações com o mundo material. O espírito se refere, nessa resposta, especialmente aos traços de linguagem, porque trata, nesse momento, das comunicações orais e escritas. Então, quando Kardec escreveu isso, quando ele estava se referindo a isso, as comunicações eram orais e escritas. Então, tanto uma quanto outra tinha ainda traços de linguagem, a maneira dele falar, desse espírito falar, um espírito de criança, né? Ou quando desencarnou, quando criança. Que o espírito não é criança, o espírito é adulto, né? Pode-se evocar, né? Isso na questão 36, pode-se evocar o espírito de um animal, aí já entra naquela, né, na evocação de animais, né, como a gente falou. E o interessante é que aqui deveria iniciar com o tópico de número 283, mas Kardec pula, né, isso por alguma revisão que ficou por fazer, alguma coisa assim. Mas é 283. Continua. Sim, é 283. Nessa é que minha esposa veio mostrar aqui, que na edição que ela tem, é uma edição mais atualizada, então já introduzir isso aí. Então, a questão 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Aí os espíritos dizem, olha, o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após sua morte. Ou seja, é como se fosse um estado de dormência, né? Não se manifesta. E vamos continuar para que a gente possa entender, né? Os espíritos encarregados desse trabalho, para vocês verem, né? Ou para nós todos vermos, que nós todos temos quem cuide de nós. Quando nós reencarnamos como pessoas, como já, né, seres humanos, nós temos o que alguns chamam de anjo guardião, outro mentor espiritual, outro, o que seja o nome, né? Protetor espiritual, que é aquele que vai nos acompanhar durante muito tempo, desde o planejamento reencarnatório, ele começou, e vai nos acompanhar durante a vida toda. Nada impede que troquemos de protetor espiritual, dependendo da necessidade. Mas, via de regra, nós temos esse protetor espiritual que, desde o momento, né, do planejamento reencarnatório até depois do desencarne, ele está com a gente, está nos auxiliando, ele está encarregado desse trabalho de cuidar da gente. Então, nós estamos falando de pessoas, assim, de seres humanos. Quanto aos animais, mesma coisa. Tem espíritos encarregados desse trabalho, espíritos que cuidam dos animais e que depois, quando eles desencarnam, esses espíritos tomam conta desse princípio inteligente, porque ainda não é um espírito. Então, é um princípio inteligente, é uma fase anterior à condição de espírito, né? A fase de espírito. Lembrando que para virar espírito, para atingir esse grau, nós temos que saber diferenciar o bem do mal, que até então era instinto, né? Não havia
como julgar ninguém, não tem como julgar nós propriamente ditos, né? Porque é a consciência que nos julga, né? A nossa consciência. Então, não tem mais como julgar, né? Quando não tem como julgar, é instinto. Quando nós sabemos a diferença entre o bem e o mal e nos utilizamos do livre-arbítrio, aí nós estamos na condição de espíritos. Aí sim nós somos espíritos. Então, esses espíritos encarregados desse trabalho, imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará o processo da sua elaboração. Então, não tem momento que ele fique ali solto no mundo, né? Assim, no mundo espiritual, porque eles imediatamente reencarnam. É um tempo muito curto, mas curtíssimo mesmo. É quase que automático, instantâneo, né? Não automático, mas instantâneo. Por quê? Porque ele está no processo de elaboração. Quanto mais ele reencarnar, mais ele vai aprendendo, mais ele vai crescendo, mais ele vai se transformando, se elaborando. Como ele falou, o processo da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, como tem espíritos. Né? Espíritos, sim, tem a erraticidade, que é o momento entre o desencarne e o próximo reencarne. Então, é erraticidade esse período. Espírito errante. Não é de erro, não. É de não estar encarnado, estar no plano espiritual, sem o destino ainda da reencarnação. Então, não há esse princípio inteligente, que ele chamou, nesse caso aqui, de espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Então, espíritos humanos, sim, são errantes. Espíritos de animais, o princípio inteligente, né, dos animais, não são errantes. Isso responde à vossa pergunta. Então, não dá para evocar um animal, porque ele não está em condições de... falando na resposta, de acordo com essa resposta, ele não está na erraticidade como um espírito desencarnado que pode dar uma comunicação. Isso, mas não termina aí o estudo dessa evocação de espírito de um animal. Tá? Então, tem uma nota também de Herculano Pires. Espíritos errantes são os que aguardam nova encarnação terrena, humana, né? Mesmo que já estejam bastante elevados. Então, tem espíritos que precisam, que ainda vão reencarnar, então podem ficar o tempo que for. Então, se diz que é espírito errante, o espírito que está na condição de erraticidade. São errantes porque estão na erraticidade, não se tendo ainda fixado em plano superior. Porque tem espírito que se eleva tanto que não tem mais necessidade de reencarnar. Então, aí ele não está mais na erraticidade, mas sim na condição de não obrigação de reencarnar. Quando reencarna, é uma missão. Jesus não precisava reencarnar, mas como missão, para nos auxiliar, ele reencarnou. Né? Então, ele não veio pagar os nossos pecados, não, ele veio aqui para mostrar o caminho para que nós nos acertemos como espíritos e caminhemos e evoluamos. Né? Os espíritos de animais, mesmo dos animais superiores, não têm essa condição de estar na erraticidade. Aí ele manda ler na Revista Espírita número 7, de julho, né, de 1860, as comunicações do espírito Charlet e a crítica a respeito. Né? Então, ele dá a sugestão para que a gente possa ir lá e ler a respeito, estudar a respeito. Aí ele fala assim, mas como se explica, então, que certas pessoas têm evocado animais e recebido respostas? Então, tem caso de resposta de animal, para ele fazer essa pergunta, mas peraí, será que foi mesmo o animal que deu a resposta? E aí os espíritos falam, olha, evoque um rochedo e ele responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo.
Então, na verdade, são espíritos que se fazem passar por rochedos, por animais, por espíritos superiores, por entidades que foram na Terra muito assim, de projeção, de eminência, né? Então, há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo. E é baseado nessa resposta que a gente vai entender já o que acontecia quando um animal era evocado, né? Então, Kardec faz uma observação. É por essa mesma razão que, se evocarmos um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Então, um personagem alegórico, uma criação, um personagem de um livro, de um conto, de uma peça de teatro. Por quê? Porque isso quer dizer que responderão por ele. Então, algum espírito vai falar: eu sou fulano, ou eu sou tal animal, ou eu sou isso, sou aquilo. Sou aquele rochedo que, quando vocês vêm para cá, vocês passam, olham e veem aquela rocha enorme lá. Então, sou eu estou falando para vocês. Imagina, é um absurdo. É um espírito que está se fazendo passar por quem ele não é. O espírito que se apresentar em seu lugar tomará o seu aspecto e as suas maneiras, ou seja, as características daquela pessoa. Como o rochedo, talvez ele queira falar grosso, alguma coisa assim, né? Alguém teve uma ideia, um dia, a ideia de evocar Tartufo. Tartufo é um personagem que dá nome, dá título a uma peça de teatro de Molière, no século XVII, 1664. Né? Então, imagina, alguém evocou Tartufo, o personagem que não existe. Existe só no conto, só existe lá na peça de teatro. E ele logo se manifestou. E ainda mais, falou de órgão, de Elmira, de Dami e Valéria, dando suas notícias. São outros personagens daquela peça. Imagina. Então, não só falou como Tartufo, e comentou a respeito desses personagens, né? Como se fossem seres que existiram, né? Quanto a si mesmo, imitou Tartufo com tanta arte, como se ele fosse um personagem real. Então, como a peça era conhecida desde o século XVII, aí era século XIX, quando o Kardec estava escrevendo esse livro, né? Fazendo estudos sobre a mediunidade, os espíritos, tudo. Então, ele era comum. Então, as pessoas, quem atuava como Tartufo falava de determinada maneira. Então, ele veio e falou, né, daquela como se fosse o personagem real. Depois, ele disse ser um artista que havia desempenhado o papel. Por isso que ele desempenhava tão bem aquilo. Ele era um artista, lá estava no espírito de um ator que desempenhou o papel de Tartufo. Os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos arrogantes, mas evitam manifestar-se aos que sabem que podem descobrir as suas imposturas e não dariam crédito às suas histórias. É o mesmo que acontece entre os homens. Então, entre nós encarnados, tem sempre gente, né, que faz, né, as suas imposturas e evita aqueles mais espertos. Pegam mais os inocentes ou ainda os espíritos arrogantes, as pessoas arrogantes, né? Seguindo, essa aqui é muito interessante. Eu lembro desde a primeira vez que eu vi, que eu li, né, no livro dos Médiuns, eu achei demais essa. Então vamos lá, essa história que Kardec conta. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Ele gostava de ver os passarinhos, estava lá, devia alimentar, tudo, estava sempre observando, né? Um dia, o ninho desapareceu. Seguro de que ninguém de sua casa cometera o delito, e sendo médium, teve a ideia de evocar a mãe dos passarinhos. Então, evocação de animais, vamos ver o que vai dar. Evoca a vizinha, lá, a mãe do passarinho, dos passarinhos. Ela comunicou, então alguém chegou e falou, né, como se fosse o passarinho lá, e ela comunicou
ele disse em excelente francês: não acuses a ninguém e tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Era a passarinha falando. Foi o gato que saltou e derrubou o ninho. Poderás encontrá-los sob a relva, junto com os filhotes, que não foram comidos. Indo verificar, ele saiu de lá, foi ver e encontrou exatamente o que tinha acontecido. Estava lá os passarinhos, né? Aí Kardec fala: devemos concluir que foi a ave quem respondeu? Foi a ave que se manifestou? Claro que não, mas simplesmente um espírito que conhecia a história e se fez passar pelo passarinho, pela mãe passarinha, né? Isso mostra quanto devemos desconfiar das aparências. Aí que entra aquilo que o Espírito falou: evoca um rochedo e ele te responderá. Então, tem um capítulo específico, né? E na questão da mediunidade dos animais, que nesse mesmo livro que nós já estudamos, é de número 234, que fala sobre isso. Então, imaginem, não é o passarinho, não é a ave, não é o cachorro, não é a rocha, não é ninguém disso, né? Esse grupo, né, que foi citado aí, que se manifesta, mas sim algum espírito brincalhão que se faz passar e responde aos incautos, a gente que não leva a sério a doutrina espírita, que não leva a sério a mediunidade, as comunicações mediúnicas. Por isso a importância da gente ter o conhecimento, o estudo, passar tudo pelo crivo da razão, como Kardec sempre nos observou, porque está cheio de espírito que não tem o que fazer. Essa que é a verdade. Então, nas reuniões mediúnicas sérias, eles não aparecem. Às vezes aparecem para bagunçar o coreto, mas não consegue, porque a reunião é séria. As pessoas que estão envolvidas ali, que estão reunidas ali, elas não se deixam enganar. Seja por passarinhos, né, para alguém passar por um passarinho, seja alguém para passar por alguém que é de alto calibre, né, vamos chamar assim, de uma projeção muito grande, alguém de importância, seja política, seja científica, seja de moral, né, um santo, não vai ter espaço para ele ali, né? É perda de tempo. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Na próxima reunião, nós vamos falar de evocações de pessoas vivas, de almas, de encarnados. É possível? Não é possível? Nós, então, fazendo aí uma brincadeira, né? Não percam o próximo capítulo, que vai ser o de número 17 desse ano de 2023. Então, esse foi o tema de hoje, para que a gente pudesse ter esse conhecimento aí, essa parte aí que a gente tem para estudar. Olá para quem eu não tinha falado ainda, para a Suelen, para a Enedina. Então, se eu estou vendo a Enedina aqui, com certeza vou vê-la pessoalmente, o que me deixa muito feliz. Se alguém tiver algum comentário, eu acho que a Suelen tem um comentário interessante, talvez, que a gente teve uma experiência assim, interessante, né? Numa reunião que a gente estava juntos participando, alguém que quis se passar por outros para poder tomar tempo precioso, porque a nossa reunião era uma reunião séria, uma reunião que busca aproveitar o máximo possível do tempo. Então, alguém que veio e quis se passar por quem ele não era. E foi, naturalmente, desmascarado. Não foi isso, Suelen? Já que tem tanto espírito que quer passar por outros, hein? Oi, Luiz. Eu estou aqui entrando no carro, vai cair, eu já comento. Já volto, 5 segundos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Depois a Sueli vai, com certeza, fazer algum comentário do que a gente está... Eu me lembrei de um caso onde a gente teve a mesma experiência juntos, né?
Karina, então não vamos evocar os passarinhos, os cachorrinhos, né? E é interessante que não tem nada a ver, não tem, né? Mas eu estava conversando com umas crianças numa outra casa espírita, hoje são adultos, né? Mas eles tinham um cachorrinho que eles gostavam muito, e o cachorrinho morreu, né? Passado um tempo, a irmã de uma dessas crianças teve um filho, né? Engravidou, teve um filho, e eles fizeram um comentário, perguntaram para mim, assim, falaram, mas escuta, aquele cachorrinho, né, o cachorrinho deles, era tão inteligente, será que ele não reencarnou como nosso sobrinho, né? Aí, eram crianças, né, me perguntando isso, não tinham conhecimento nenhum, então realmente não tinha nada a ver, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Por mais que fosse inteligente, o cachorro ainda não estava na, na situação, né, de reencarnar, né? Como espírito, e não seria nesse mundo, assim, direto. E aí eu brinquei, que eu falei, olha, os seres humanos, eles reencarnam, né? E os cachorros encachorram, né? Aí virou piada, assim, brincadeira, né? Mas não existe isso, né? Encachorrar, né? Em vez de reencarnar. Mas, então, é a falta do conhecimento. Então, na idade deles, eles tinham essa pergunta, né? Como é que funciona, né? A reencarnação. Vamos ver se a Suelen já chegou. Oi, Luiz, já cheguei. Tá me ouvindo? Estou ouvindo alto e claro, pode falar. Não, sim, só para confirmar, né, o que você estava Só para falando aí, corroborar isso. É porque vai ficar corroborar. chato para mim, né? Vai ficar chato para mim. Você fala, não, nada disso, né? Então, tá certo. Não, é realmente é muito interessante ver que é uma oportunidade, né? Você vê na teoria e na prática que realmente tudo isso acontece e somente o estudo e a prática de uma forma correta, baseada nos estudos, no evangelho. E claro, né, a nossa melhora também, ela participa aí de uma forma muito importante no estudo, que faz com que a gente, com o tempo, né, consiga sempre identificar, porque, né, para quem não tem conhecimento de como funciona, né, um trabalho mediúnico na prática, como existem vários tipos de trabalho mediúnico, né, mas em qualquer um deles, se não for um trabalho sério, se não for um trabalho focado com o objetivo por um bem maior, sempre acaba as pessoas sendo enganadas. E mesmo sendo um trabalho sério, eles vão tentar, né? Principalmente os trabalhos sérios, que eles sabem que dão resultados, eles vão tentar, de alguma forma, atrapalhar, fazer a gente perder tempo, inventar histórias, e aí é só, né, com muito estudo e paciência, e mais uma vez a nossa melhora é que a gente trabalha nisso, né, de uma forma mais ativa, de uma forma que dê mais resultados, mas sempre, independente se o trabalho é sério, o amparo é muito grande também para nos ajudar. Exatamente. Você lembrou bem a importância do estudo. Por isso que a gente consegue, assim, se livrar, entre aspas, desses inconvenientes que os espíritos superiores permitem que aconteçam nas nossas reuniões. Porque é justamente para que a gente vá ficando cada vez mais calejado, né? Cada vez mais experiente. E aí tomar e ter sempre um bom resultado, cada vez melhores, né? Os resultados. Então, isso realmente, para que eles possam dar oportunidade para a gente perceber, a gente tem que se preparar antes. E aí, através justamente do estudo, né? Então é isso mesmo. Muito bem. Eu acho que a gente já conseguiu, né, o que a gente queria, a menos que tenha alguma outra observação, comentário. Karina, fica à vontade. Suelen, se tiver mais alguma coisa, pode ficar à vontade, né, para falar.
senão a gente encerra aqui. Só um ponto que é sempre importante lembrar, né? E que talvez assim parece que é muito preto no branco, né? As pessoas que têm às vezes a gente pensa, as pessoas que têm estudo e conhecimento, então consegue identificar. E as pessoas que não fazem isso de uma forma não conseguem. E aí são enganadas, isso aí fazem mal para elas, enfim. Então, eu acredito, né, pela pouca experiência que eu tenho, tem muitos anos pela frente, é que, claro que nos dois casos podem acontecer os problemas, mas no caso, quando não há um trabalho sério, o conhecimento, acho que o problema intensifica quando esse grupo de encarnados acha, né, por base das comunicações recebidas, que está fazendo a coisa mais certa do mundo, e, enfim, e tendo sucesso, né, com aquilo que eles imaginam que estão fazendo. Então, não é tão assim óbvio, olha, aquilo está fazendo mal. Pelo contrário, né, esses espíritos, né, que estão ali mesmo, né, como mesmo diz Kardec, tem muitos espíritos que estão ali para fazer diversas coisas não muito úteis, eles utilizam daquilo que a gente dá para eles, né? E nesse caso pode ser do nosso ego, né, de falar coisas sobre a gente, de engrandecer, de falar que a gente tem que fazer isso e aquilo, e aí o trabalho ele vai continuar sendo feito dessa maneira, e realmente aí vem o ponto do estudo e principalmente de trabalhar aquilo que nos faz cair, né, aquilo, sobre as nossas más tendências, né, e que com certeza muitas delas são o envaidecimento, muitas vezes quando é feito esse trabalho. Então, parece muito simples, mas não é. Tem que ser analisado, na minha opinião, tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que colocar olhos mais profundos nessas situações e sempre lembrar que é um dos trabalhos mais importantes que uma casa espírita pode exercer, é um trabalho mediúnico. Então, e uma coisa, acrescentando o que você falou, enquanto você falava, me veio à mente uma coisa muito importante. Os espíritos não nos carregam no colo. Eles nos auxiliam, nos motivam, nos aconselham, assim, de forma geral, não conselho, porque as pessoas, isso leva a gente a concluir que o trabalho é nosso. Que mérito nós vamos ter se a gente não se envolve, se não toma decisão certa ou errada, mas sempre baseada no conhecimento, né? Porque a gente também erra, somos humanos, mas a gente quer acertar, então toma a decisão correta, tudo, e não fica consultando o espírito o tempo todo. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Tal. Porque aí tira o nosso mérito. A mediunidade, os trabalhos mediúnicos, como você falou, são muito importantes, mas eles têm que ser conduzidos por nós. Somos nós que somos os trabalhadores, tudo. E eles nos dão todo o amparo e trazem os espíritos que têm que trazer, e fortalecem todos os médiuns, e cercam de toda e qualquer influência, isolam, né, influências, tudo, porque quem que mantém a harmonia ali, tudo, são nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas preces, nosso comportamento. E isso vale, agora, saindo da reunião mediúnica para a casa espírita. Então, e não ficar acreditando em qualquer espírito que chega e se faz passar por alguém e começar a dar ordem, começar a dar orientação muito particular, muito esdrúxula, e as pessoas caem, né, se deixam enganar. O que acontece? Os espíritos sérios vão embora. Deixam, né, de atuar ali. Deixam de trabalhar ali. Por quê? Porque são... Oi, Maria, tudo bem? Então, porque deixam por conta nossa. A gente quer... É isso que a gente quer, né? Quer fazer a coisa a nosso bel prazer, do jeito que a gente quer, mas sendo orientados por espíritos que não têm nenhum senso moral, nenhum senso lógico, nada disso. Então, é complicado isso. Por isso, a importância da gente realmente se preparar e lembrar que nós
somos os responsáveis pela casa espírita, pelo trabalho mediúnico, pelo conhecimento que está ali, pelos palestrantes que vêm, por tudo. É um conceito, né? Então, você citou anteriormente, Kardec e o Evangelho. Então, é isso. Esse é o nosso alicerce. Nosso, quero dizer, das casas espíritas sérias, né? Então, é isso. Maria, você chegou um pouquinho cedo para a próxima reunião, tá? Então... Desculpa, eu acabei de chegar em casa. Não, tá tudo bem, mas que bom que você está aí. Depois você assiste na gravação, que é um assunto bastante interessante. Fala, inclusive, sobre evocação de animais, que a gente estava falando, né, agora, e também fala de fases da vida do espírito, enfim, tem, assim, após o desencarne, né? Então, vai ser interessante. E, aliás, a gente finaliza agora e eu gostaria de agradecer quem chegou até esse momento, né, da gravação, quem esteve aqui conosco, né, todos quem participou, e que nós possamos nos reencontrar na próxima sessão de estudos, que, pelo calendário agora, na próxima semana. Muito obrigado e que Jesus nos ampare a todos. Amém. Que assim seja.